precisamos, em algum momento mais, outros menos na nossa vida, mas geralmente é um tema que passa pela nossa condição humana. Então, os ansiosos aí da plateia vão se beneficiar, mas mesmo que você não se defina assim, eu sou muito ansioso, tenho dificuldade com esse tema, é muito possível que a ansiedade nos visite em algum momento da vida, em algum momento do nosso dia, e que nós tenhamos desafios sobre esse tema emocional. Então, é por isso que é muito importante a gente aprender, refletir sobre a ansiedade, visto que não há uma técnica ou algo que nos tire a ansiedade, que nos deixe livres dela. A gente precisa aprender a cuidar da ansiedade, a dialogar com esse sentimento, a conviver com ele. Não tem muito uma maneira de extirpar, de arrancar a ansiedade de nós. Nós, na condição humana, estando aqui no corpo físico e vivendo todas as coisas que nós vivemos, nós estamos sujeitos a senti-la. E quanto mais a gente tenta lutar contra, quanto mais a gente tenta assim, estou ansioso, vou ficar ansioso, quero parar de ficar ansioso. Quanto mais você faz isso, mais ansioso fica. Então, a ansiedade, ela é uma emoção como as outras que nos traz uma mensagem. E a gente precisa aprender a traduzir essa mensagem. E às vezes é difícil, porque é uma emoção que tem a ver com uma aflição, né? Tem a ver com uma agonia, angústia, sensações assim, né? De um certo desconforto. Então, às vezes, no meio da ansiedade pode ficar complicado de saber assim, o que eu faço agora? Como eu lido? O que esse sentimento está me dizendo? E hoje a nossa proposta é trazer algumas reflexões, algumas orientações nesse sentido. Tá? Eu quero começar com uma frase de Emmanuel, que eu até coloquei aqui no quadro para nos ajudar. Ela está no livro Alma e Coração, e Emmanuel fala sobre a ansiedade, e ele traz algumas orientações importantes, e a gente vai usar esse tempo aqui para esmiuçar e para detalhar tudo isso, tá? Então, quando a ansiedade ou a aflição te visitarem, analisa a ti mesmo, delibera o que deveis fazer para evitar desequilíbrio e perturbação. Assume a responsabilidade da própria disciplina e inspeciona o campo de ação e te movimentas. Então, isso que nos diz Emmanuel sobre isso, e aí a gente vai detalhar agora. Vamos lá. Eu comecei dizendo que a ansiedade e a aflição nos visitam. Disse Jesus, né, no mundo tereis aflições. Então, ele já estava nos preparando, se o mundo na condição como o nosso, e nós na condições de espíritos imperfeitos, nós teremos ansiedades e aflições que irão nos visitar. Então, a primeira coisa que ele fala, quando a ansiedade ou a aflição te visitar, analisa a ti mesmo. Aí a gente vai parar nessa parte da análise, que ela é uma parte longa, e talvez é a parte mais longa da recomendação dessa mensagem toda. Geralmente, quando nós estamos ansiosos, e aí, quanto mais ansiedade, mais vai ter isso que eu vou dizer agora, dá uma urgência de o que eu tenho que fazer. Eu já ouvi essa pergunta várias vezes de pessoas ansiosas, ou eu nos meus momentos de ansiedade, pensar assim, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? E não tenho o que fazer. Mas, na verdade, essa ansiedade de fazer algo, ela é uma armadilha. Porque, às vezes, a gente não tem que fazer nada imediatamente antes de analisar. Então, a primeira coisa que ele está nos recomendando é para um tempo para analisar você mesmo, antes de pensar em fazer alguma coisa. Porque, ainda que tenha coisas comuns na ansiedade, na história de cada um, o estar numa crise de ansiedade ou estar vivendo um momento de ansiedade diz de uma determinada coisa. Então, vamos começar primeiro fazendo uma diferenciação. Estou dizendo que a ansiedade é algo comum, sim, é algo comum da nossa vida. E tem ansiedades, inclusive, boas, diante de uma expectativa, antes de uma viagem, antes de algo bom, antes da realização de um sonho, vai dar ali aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade que é algo até positivo e é da condição humana. Se a gente estiver passando pelas coisas e não estiver sentindo isso, é sinal que tem alguma coisa de errado. Você está muito apático, você está muito anestesiado ali no campo emocional. Então a ansiedade ela tem esse aspecto positivo. E tem o aspecto que vai trazer mal-estar. E é comum que a gente vai sentir ansiedades boas ou ruins ao longo da nossa vida. Mas há um nível que se configura transtorno de ansiedade. E não é a
proposta dessa palestra de hoje falar do transtorno. A gente está falando aqui de ansiedades comuns, as orientações aqui são para ansiedades comuns. Quando a gente trata de transtorno de ansiedade, crises de ansiedade que estão fazendo muito sofrimento, que estão impedindo a pessoa de estudar, de trabalhar, de se relacionar, ansiedades que impedem de sair de casa, ansiedades muito mais graves, essas orientações que a gente vai trazer nessa palestra aqui, elas vão ajudar, elas vão auxiliar até um certo ponto, mas quem está num transtorno, numa crise, vai precisar buscar outras ajudas. Às vezes só esse caminho da análise ele não vai ser suficiente, ou às vezes ele nem vai ser possível, porque a ansiedade está num nível que desorganiza tanto que a pessoa não consegue se analisar. Então, às vezes, vai precisar de um cuidado médico, de um cuidado terapêutico, de várias mudanças, inclusive no estilo de vida, para ir mudando esse estado e aí a pessoa conseguir ficar melhor com a ansiedade dela e aí ter condições de se analisar. Aqui eu estou falando de uma ansiedade moderada, de uma ansiedade leve, que pode acometer a todos nós em algum momento da vida e que a gente precisa aprender a se analisar para entender o que fazer. Então, analisa a ti mesmo e depois delibera o que deveis fazer. E justamente na pressa da ansiedade, a gente já fica querendo saber alguma coisa para fazer logo, principalmente algo, e eu entendo quando nós estamos em sofrimento, a gente quer algo que remova o sofrimento rápido, que acaba com aquilo, que tira aquela agonia, aquela angústia, a gente quer algo que tira. Mas há coisas que nós podemos fazer sim para evitar desequilíbrio e perturbação. Só que vem depois de uma análise. Tá? Então, tem um processo de análise de nós mesmos que a gente vai precisar aprender a fazer e a gente vai trazer algumas perguntas para nos ajudar nisso. Então tá. Aí, o título primeiro da nossa palestra, né? Como lidar, né? Como lidar. E aí, a pergunta que eu mais ouço quando a gente fala de ansiedade, desse como lidar, é como que controla? Como que controla a ansiedade? Eu quero ter controle sobre ela. Como que eu tenho controle? Não tem. Má notícia, não tem como, tem como cuidar. A boa notícia é que tem como cuidar, mas não tem como controlar. Quanto mais você tenta controlar, mais ela cresce. Então a gente vai passar de uma ideia do controle, que tem algumas coisas que vão nos ajudar a dar uma acalmada, que vai ajudar a dar uma amenizada. Sim, vão ter várias coisas. Então, por exemplo, vocês podem ter já ouvido ou buscado, quem sente isso, quem sofre isso, quem procura alguma coisa, palestras, vídeos, instruções, aí vai chegar em caminhos como relaxar, respirar, fazer meditação, fazer coisas para tentar acalmar essa coisa, esse sentimento que nos acomete. Isso é bem importante, está nessa ordem mais do controlar, do manejar essa ansiedade. Mas isso é complemento. Eu vou falar dessa parte de respiração, de relaxar, de meditar. Isso vem depois. Isso é complemento. Isso é a cobertura e a cereja do bolo, não é o bolo. O essencial quando a gente vai pensar na ansiedade é a gente aprender a se observar e a se analisar. O que a ansiedade está dizendo para nós. Então, quando a gente traz no título da palestra como lidar, eu não estou querendo trazer uma resposta de como você controla a sua ansiedade. O como lidar aqui tem a ver com como eu vou me descobrir mais sobre a pessoa que eu sou a partir disso que eu sinto. Então, a lógica aqui desse raciocínio nosso não é uma lógica de controlar a ansiedade, é uma lógica de autodescobrimento. É uma lógica de ouvir a si mesmo e dialogar com esse mundo interno. Tá? Então, porque a ansiedade ela vai me contar algumas coisas, mas ela vai me dizer principalmente sobre os meus hábitos e sobre a forma como eu me relaciono com as coisas na minha vida. A ansiedade vai estar me mostrando sobre os meus hábitos e sobre as minhas relações. A minha relação comigo mesmo, a minha relação com os outros, a minha relação com as situações da vida, com os problemas. A ansiedade vai me falar sobre isso. Como eu me relaciono com as coisas e com as pessoas. Então, a primeira coisa, antes da gente brigar com a ansiedade, falar assim, está me atrapalhando, sai daqui, eu quero ficar livre de você. Tem algo que ela pode te ensinar do jeito que você se relaciona com a sua vida, com as pessoas ao seu redor. Primeira coisa,
Então vamos começar a analisar a ansiedade. Do que ela se compõe? Tem uma parte física, uma parte emocional e uma parte mental. Eu vou começar do físico. Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos tensos. Vai ter esse frio na barriga, algumas pessoas vão ter sintomas, né? Gástricos, suar a mão, a respiração mais curta, mas no geral há uma tensão, há um mal-estar. A gente identifica ela porque ela vem com mal-estar. Isso no físico. No emocional vem essa sensação desagradável de aperto, de angústia, de algo que está incomodando, mas de algo que emocionalmente a gente define como uma inquietação. Uma pessoa ansiosa, ela está inquieta, às vezes ela está parada, ela está calada, mas a mente está turbilhando, os sentimentos estão fervendo. Então há uma inquietação, há um incômodo. E mentalmente há preocupação. Então, a pessoa ansiosa, ela vai estar com esse mal-estar, ela vai estar nesse estado de inquietude, atenção, e ela vai estar preocupada, e geralmente há cenas que se criam por antecipação, porque na ansiedade a gente vai antecipar as coisas, é de sofrer alguma coisa por antecipação, é de criar uma imaginação, um cenário dos mais negativos possíveis. Geralmente a imaginação vai ficar trabalhando do lado negativo e catastrófico. E quando antecipa, sofre mais. E quando antecipa, sofre mais, exatamente. Então, isso vai acrescentar muito sofrimento para a nossa vida nesses 3 níveis. Numa ansiedade muito mais moderada para grave, todos esses campos vão ficar perturbados. O campo mental fica perturbado, porque a sua imaginação fica trabalhando ali, você fica sofrendo com coisas antes de acontecer. O emocional fica muito inquieto, muita agitação, e o físico também fica muito inquieto. O coração palpita, às vezes a pessoa fica agitada de ficar parada em um lugar. Aí cada um vai manifestar algumas particularidades desse sintoma. A questão é que é sofrido e que há sintomas que vão acometendo. Aí algumas pessoas vão fazendo seus sintomas. Algumas dores, algumas coisas do corpo, algumas somatizações, alguns problemas de pele. Tem gente que pinta o cabelo, tem gente que ataca gastrite, tem gente que vai atacando outras coisas. Mas principalmente a gente vai considerar que isso vai deixar a nossa respiração curta e o nosso corpo tenso. Por isso que todas as práticas de manejo de ansiedade vão falar de respiração e de você fazer alguma coisa que te relaxa o seu corpo físico. Mas o que acontece? Às vezes fica difícil relaxar o corpo e respirar porque a cabeça está lá no turbilhão. Por isso que Emmanuel está nos recomendando, analisa a ti mesmo, porque tem algo que a gente vai precisar aprender a analisar para que nós cuidemos disso que está nos acontecendo, desses sintomas que estão nos acontecendo. Eu quero falar de um muito comum, que é um sintoma que muita gente reclama, quando está ansioso, porque às vezes tem algumas pessoas que têm um perfil de ir passando tranquilo ao longo do dia e vai ficando mais aceso ao longo da noite. Tem alguns transtornos que são assim, vai chegando no fim do dia, a pessoa está lá no pico de energia, quer pensar em tudo, quer resolver tudo, e aí não dorme. Tem um processo de elevação dessa energia ao longo do dia, e aí tem insônia. Muitos quadros de insônia têm uma relação com ansiedade. Então eu estou falando dessas coisas porque muitos dos sofrimentos que cada um de nós, quando vem aqui buscar um tratamento, buscar uma ajuda atrás, vai falando dessas coisas. Eu estou muito ansioso, eu estou muito sem paciência, eu estou muito agitado, eu estou dando conta de dormir, está acontecendo tanta coisa no meu corpo. E o médico falou que é de fundo emocional. Por isso, nós estamos falando desse assunto hoje, pois ele está na base de muitas das coisas que nos afligem e que fazem a gente sofrer e também buscar ajuda. O que eu estou querendo dizer é que não é só respirar, relaxar e fazer meditação no YouTube. Tem coisa mais profunda que a gente precisa cuidar. Se a gente só fica fazendo essas coisas, ou entende assim, eu vou fazer um exercício porque eu fico menos ansioso, eu vou fazer higiene do sono, porque aí eu vou dormir melhor. Tu pode fazer essas coisas todas, isso é muito bom, cuidar da alimentação, cuidar dos hábitos, fazer exercícios, tudo é da prática do que a gente entende que é a base da saúde. Mas se a gente faz essas coisas e não se analisa, as dinâmicas emocionais que estão por trás, os padrões de relacionamento que estão por trás, só respirar e tentar distrair não vai resolver.
Mas é geralmente o que todo mundo, quando está no processo de ansiedade tentando resolver, vai tentar por algum desses caminhos. Não tem que sair, vai dar uma volta, vai passear, vai caminhar no parque, vai fazer alguma coisa, vai no cinema, vai dar um shopping, pra você dar uma distraída e tal. Distrair é uma opção para a gente usar de vez em quando, mas isso não resolve a ansiedade. Às vezes é só uma fuga. Você vai distrair, aquilo vai espairecer, você às vezes vai parar de pensar, vai ficar menos preocupado, enfim, vai dar uma acalmada e aquilo passa. Só que volta. A ansiedade bate na nossa porta repetidas vezes quando a gente escuta o que ela quer dizer. Então, eu quero fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a entender ou a compreender para nós dinâmicas que têm a ver com a nossa ansiedade. Primeira coisa, como ela tem a ver com um estado de inquietação, um estado de agitação, e ela nos acelera, para muitos de nós ela é uma emoção que acelera o lado de dentro, é perguntar para si mesmo, de que eu estou correndo? De que eu estou correndo? Porque às vezes a gente está ansioso, a gente está com pressa, e se pressa de chegar aonde? Pressa para ir, para fazer o quê? Por que tem que ter pressa? Aí a gente vive num mundo que fomenta isso, né? Hoje em dia a gente não consegue assistir vídeos muito longos, ler um livro muito extenso, fazer uma coisa, porque a nossa atenção está acostumada agora a pegar coisas que são rápidas, ali, informações rápidas, coisas rápidas, e a gente acostumou com isso, e a gente quer coisa rápida e soluções rápidas. Para produzir, para ganhar mais dinheiro, para ficar bem, para conseguir coisas. E é todo algo que a nossa sociedade ela fomenta, que é esse desempenho. Você tem que ficar livre da sua ansiedade, para você ficar bem logo, você trabalhar, comprar as coisas, mostrar suas coisas em algum lugar, ou fazer as suas viagens, ou fazer as suas coisas, ostentá-las para alguém, ou pagar sua cirurgia plástica, ou pagar o que quer que você quiser pagar, ou pagar suas roupas de marca, ou pagar o que você quiser comprar. E é uma lógica que fomenta isso, entende? Eu preciso ficar bem tranquilo, equilibrado, produtivo, feliz, como se vendesse isso, né, em algum lugar. Mas eu tenho que ficar todas essas coisas. E nós temos uma indústria farmacêutica que fomenta isso também. Se você vai comprar, você vai consumir, você vai ficar bem. E aí, a gente quer ficar livre dela logo. São processos também que fomentam a nossa ansiedade, para atender a essas expectativas, a esses scripts que são do que a gente foi entendendo o que é ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, uma pessoa que está bem na vida, uma pessoa que venceu na vida, digamos assim. Transpondo isso que eu estou dizendo para a espiritualidade, isso também cabe. A gente pode ficar no nosso caminho espiritual com pressa, de ser virtuoso logo, de ser paciente logo, de ser caridoso, de ser generoso, de ser equilibrado, de ser calmo, de ser tranquilo, de ser caridoso, indulgente, perdoar, liberar todas as mágoas e ficar em paz com todos os inimigos das outras encarnações, entende? Que é umas metas muito assim, que é um capitalismo espiritual, assim, é algo que é traduzido dessa mesma ideia do plano material, de trabalhar, ficar bem logo, resolver tudo, comprar tudo que eu preciso e ostentar essa vida. É assim também no espiritual, é um lugar muito ambicioso de eu quero ter todo esse equilíbrio, todo esse patamar espiritual de pessoa evoluída, espiritualizada, logo e rápido, para poder mostrar isso em algum lugar, ou para alguém, poder me promover assim, demonstração, como eu sou uma pessoa bem equilibrada, tranquila, que está bem com todo mundo, que já resolveu todos os seus problemas e que está aqui servindo a humanidade. Se a gente tenta atingir esse lugar, a gente gera muita ansiedade. Por um bom motivo, uma tendência nossa de querer crescer espiritualmente. Mas na questão da ansiedade, ela fica sendo uma tentativa de fazer isso queimando etapas. Então, vão ter muitas das nossas dinâmicas, isso que eu estava dizendo, o que você está correndo, que elas vão envolver essas coisas. Essa pressa de resolver logo, de aprender logo,
de assim, ouvir na palestra, e amanhã você está lá ansioso, na sua casa está lá irritado com alguém, fala, não aprendi nada, nossa, eu estou fazendo tudo errado na palestra, entende? Eu acabei de ouvir a palestra ontem e estou fazendo tudo errado. E não é algo que a gente estabelece assim na nossa alma. Virtude é algo que se constrói lentamente. Paciência, generosidade, essas coisas. Isso é construção lenta. É camada por camada. Por isso eu sempre falo na pressa da perfeição, desse apressado que a gente entra para ficar perfeito muito rápido, e que mais nos atrapalha, porque a gente tem que jogar, tem que ficar limpo muito rápido, a gente joga um tanto de sujeira no campo, esconde ela em algum lugar e não olha para aquilo que precisa olhar. Então há uma ansiedade nesse sentido da evolução espiritual para muitos de nós, de querer ficar bem muito rápido, de querer ficar positivo e evoluído logo. Então, eu acho que esses exemplos podem mostrar para nós assim, nossa, para que eu estou com tanta pressa? Quer dizer que a gente vai ficar passivo, acomodado, parado no lugar? Mas por que eu estou querendo tão rápido? Para provar o que para quem? Que eu estou querendo fazer tantas coisas e já mostrar tanto serviço, mostrar tanto desempenho. É para quem? Aí, o nosso processo de mudar e melhorar toma uma outra proporção. Então, a pergunta que eu faço para cada um de nós é, nessa pressa, nessa correria, do que cada um de nós está correndo, no meio de tantas ansiedades, por que está tão difícil suportar? Porque quando a gente está ansioso, a gente não fica aqui. A gente já está lá no depois. A gente já está pensando o que vai ter depois daqui. A gente já está preocupado com o que vai ser amanhã de manhã, ou o que eu vou ter que resolver semana que vem, entende? E eu não fico presente em lugar nenhum. A ansiedade, ela nos põe muito no futuro, pensando em coisas ruins sobre esse futuro. Então, uma forma da gente voltar e trazer a nossa presença para cá é por que está tão ruim aqui? Por que está tão difícil de eu suportar que eu estou querendo correr? O que está doendo em mim que eu não estou aguentando? O que está insuportável? Aí, se você localiza um pouquinho, um pedacinho, que aí para alguns de nós pode ter pipocado aí alguma coisa, algum problema, alguma questão assim, tipo, é isso que eu não estou suportando. É esse tema da minha vida que eu não estou suportando. Isso pode te ajudar a localizar uma raiz da sua ansiedade. Para muitos pode ser uma doença, para outros pode ser uma separação, para outros pode ser um problema financeiro, para outros pode ser N situações. Pode ser hereditado. Pode sim. Tem famílias que têm já uma questão, que várias pessoas na família têm transtornos, né? Então, eu não diria como um único fator, mas pode sim ter um fator hereditário, assim, de várias pessoas naquela família, naquela linhagem, trazerem esse tipo de problema. Então é possível acontecer. Não é a única causa. Eu acredito mais nas causas ambientais, assim, do ambiente, do jeito que você vive, do jeito que é seu estilo de vida, e estimula às vezes alguma predisposição genética, mas não é a única causa. Não. Então pode sim, mas não é a única. E aí então, olhando para nós, para a nossa vida, olhando para aquilo que a gente não está suportando, olhando para os nossos temas, para os nossos assuntos, como que você está lidando com essas coisas? Como que você está se relacionando com os seus assuntos? Do que eu estou precisando escapar para não ficar onde eu estou? Que eu não estou suportando. Essa é uma pergunta muito importante para a gente voltar e se fazer algumas vezes, porque isso vai mostrar um tema da nossa vida que a gente precisa dar atenção. E aí, jogando um pouco mais de lenha nessa análise nossa, ansiedade geralmente tem a ver com medos. Às vezes a gente não está sentindo medo naquela hora que está ansioso, mas se a gente for analisar no fundo, ela tem a ver com medos. Medo de perder, medo de fracassar, medo de errar, medo de não agradar, medo de ser desaprovado, medo de não gostarem de mim, medo de não dar conta de alguma coisa, de um desempenho que eu acho que eu tenho que ter na minha cabeça.
Então, entendem como tem várias coisas para a gente analisar, várias partezinhas nossas para a gente escutar? E aí eu estou com medo por quê? Agora, olha o caminho que nós estamos fazendo. Eu estou fugindo de quê? Eu estou correndo do quê? O que eu não estou suportando e de que eu estou com medo? Olha o tanto de pergunta. Entende por que é complexo lidar com a ansiedade? Porque não tem receita. O caminho que vai servir para você lidar com os seus medos, com as suas coisas, com os seus assuntos, é diferente do que vai servir para cada um que está aqui. Aí tá, a gente se aproximou um pouco mais desse sentimento, a gente está tentando entender o que ele traz, o que ele representa, a gente não está tentando jogar ele fora. A gente está tentando fazer essa análise conosco mesmos. Aí a gente vai entrar num tema que vai nos ajudar a pensar muito onde a nossa ansiedade se localiza, que é a cobrança. Eu tenho percebido que as pessoas muito ansiosas são também pessoas que se cobram e se exigem muito. Ou quando nós estamos no modo cobrar e exigir, a gente fica mais ansioso ou provoca mais ansiedade no outro. Então, talvez olhar para as nossas cobranças seja um caminho para cuidar. Aí seria cobrar menos. O que é cobrar menos de si? É se aceitar mais. Aceitar mais o seu possível. Então tem várias cobranças que a gente vai colocando, e tem muito a ver com a reflexão que a gente trouxe agora há pouco, da cobrança de ser perfeito, de agradar todo mundo, de ser muito forte, dar conta de tudo. Essas cobranças, elas vão encobrir um tanto de medo. A gente fica com medo de falhar, com medo de parecer fraco, com medo de mostrar a nossa fragilidade, com medo de falar alguma coisa desagradar e aquilo machucar. Mas entendem que esses medos, eles mostram o quanto que nós nos cobramos? Já está pronto, já está bem, já está tudo certo, já estou forte, já estou perfeito, já estou equilibrado e agrado todo mundo. Mas quem consegue isso sabe o preço que custa. Ser perfeito, forte, equilibrado e agradar todo mundo. Custa caro. Custa saúde mental e física. Custa caríssimo. Porque você tem que falar um tanto de não para você, para não desagradar os outros. Você tem que ficar assim rígido, tentando fazer sempre aquilo que é adequado e às vezes não é o que você quer ou precisa. A sua espontaneidade fica tolhida, porque você tem que responder ao jeito que espera. Às vezes não pode chorar, porque você não pode fazer de fraco, porque você tem que cuidar dos outros e você não tem sua vez. Entendem que o que está por trás é isso. Aí a pessoa está lá ansiosa, com dificuldade de dormir, e ela está tentando meditar, mas na verdade, se você não olhar para esse negócio do jeito que se relaciona, não vai funcionar o meditar, não vai adiantar relaxar. E você vai acordar no outro dia e vai continuar vivendo do mesmo jeito. No seu trabalho, nas suas relações, na sua família. Por isso, agora voltando aqui na mensagem, analisa a ti mesmo. Dessa análise vai vir alguma coisa para fazer. Deliberar, decidir, pensar em algo assim, o que eu tenho que fazer? Tá, aí agora, depois de ter analisado essas coisas, dá para ter uma ideia do que fazer ou do que não fazer. Do que parar de fazer, dos nãos que eu preciso falar, dos limites que eu preciso colocar, do escolher cuidar de si. Aí, e vão ter várias coisas que a gente pode fazer. E assume a responsabilidade da própria disciplina. Aí, aqui, é o processo da responsabilidade, né? Não temos que achar culpados e colocar a culpa em alguém, ou em alguma coisa, no sistema, no trabalho, no chefe, no vizinho, no namorado, no marido, na esposa. Não é para colocar culpado de essa pessoa é a responsável por eu estar ansioso. Porque na verdade é uma dinâmica sua. Talvez essas pessoas, essas situações contribuam, sim, mas você topa o convite. Então vamos pensar que tem uma pessoa que faz alguma coisa ou que te cobra de uma maneira que você fica ansioso com a cobrança da pessoa. Por exemplo, vamos pensar no de não errar. Tem que fazer tudo perfeito e certo. Aí tem uma pessoa que te cobra isso. Aí você fica ansioso porque, nossa, não pode sair nada errado. Tem que sair tudo perfeito. Nossa, tem que ser um espetáculo. Tá?
Pode ser que tenha alguém que fortalece esse lado seu. Mas essa pessoa não é a culpada. Ela está fazendo a parte dela, sim. Mas você está topando o convite para movimentar na vida daquela forma, para agir daquela forma. Então tem uma parte que é responsabilidade nossa de pegar mais leve com algumas cobranças e de entender que quanto mais ansiosos nós estamos contando que a gente está querendo controlar coisas que não dão para ser controladas e tentando atingir níveis que não são atingíveis. Níveis de perfeição, de agradabilidade, de força, de equilíbrio emocional, de maturidade. Mas isso nos deixa menos maduros. Isso não nos faz amadurecer, pelo contrário. Isso traz mais sofrimento. Então, olhar para a gente nessa análise, como a gente está fazendo aqui, com sinceridade, mas com carinho, vai nos ajudar a gente a entender assim, tá, essa ansiedade aqui está me contando uma coisa de mim. Eu posso não estar entendendo muito, tudo claro, ou estar sabendo já o que fazer, mas já é um começo. O começo de você começar a se escutar, a se ouvir e a entender, tá, eu posso estar passando por uma situação difícil, eu posso estar lidando com um problema complicado, eu posso estar lidando com uma dor na minha alma e isso me deixa ansioso, sim. Nós vamos lidar com muita coisa complicada na nossa vida, né? E isso vai provocar muitos gatilhos para a ansiedade. Mas aí o que a gente precisa trazer, e aqui a espiritualidade sempre fala isso, as mensagens espirituais sempre falam isso. A ansiedade a gente vai precisar aprender a cuidar, a lidar com ela e a olhar para esses problemas sem desesperar. E a gente desespera porque na verdade a gente quer resolver tudo rápido, tudo ao mesmo tempo. E a gente não acaba se desconectando, por desconectar de nós mesmos, desconecta de Deus, do espiritual que está cuidando de nós, que quer o nosso bem, que quer que a gente cresça, que quer que a gente se impulsione, que resolva as coisas, que nos ama. Mas no processo ansioso a gente se desconecta, e aí a gente não consegue lembrar disso na hora e apavora, e desespera. Porque quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. Não quer fraquejar, não quer desistir, não quer errar, não quer desagradar ninguém. Olha, ele vai fazer o quê? Porque ele vai ficando muito amigo. Então, uma pergunta para momentos de desespero, para nos ajudar a dar guarda em ela. O que me cabe fazer agora? O que me cabe? Porque às vezes a gente quer fazer tudo. O que dá para fazer hoje? O que dá para fazer nesse momento? O que não der, a gente vai precisar deixar. Isso não é tão simples assim como falar, tá? Esse deixar. Mas ter a consciência, é isso que me cabe fazer agora. Depois de você entender o que te cabe, vai perceber assim. Vai poder conversar com Deus. Deus, pai, mãe, até aqui eu fiz. Daqui para lá, meu braço não alcança nesse momento. Então eu entrego. Eu solto. O que dá para fazer nesse momento é esse pouquinho. Me ajuda a fazer o restante. Aos poucos. A construir isso aos poucos. Mas entende que é um exercício de entrega, de confiança? É um passo avançado, tá? Para quem é ansioso. Não queira ser PhD nisso amanhã. É uma indicação. A espiritualidade nos indica isso. A confiar nisso, a entregar. Mas nós, da nossa pequenez, a gente vai dando conta disso no nosso tempo. Vão ter alguns assuntos que vão ser mais fáceis, outros mais difíceis. Então, para a gente não desesperar, o que me cabe fazer? E o que não couber, por enquanto eu solto. Por enquanto eu deixo. O restante disso que eu não dou conta agora, eu vou precisar deixar.
Então vamos pensar que você cometeu um erro grave. Você vai precisar se perdoar e também às vezes fazer alguma coisa para consertar a consequência que aquele erro trouxe. Mas tem um tempo das coisas se curarem. Às vezes o erro e o que eu causei no outro, ou que o outro causou em mim, leva um tempo para sarar. Tem determinadas coisas que a gente vai precisar fazer o nosso pouquinho, sei lá, ir lá, conversar, ter a conversa difícil, ter a conversa delicada, pedir desculpa, tentar reparar de alguma forma, mas tem algumas coisas que é assim, fazer uma prece e soltar. E não depende mais de mim, da minha ação. Então, esses assuntos que nos deixam ansiosos, eles vão nos testar na nossa capacidade de fazer o que nos cabe soltar. Isso demanda uma sabedoria, uma maturidade que nós estamos lentamente adquirindo. Então, muita calma nessa hora, com a nossa pressa de perfeição, ou de agradar, ou de ser forte, dar conta de todas as coisas, que se a gente puder ficar em paz e aceitar aquilo que a gente não dá conta ainda, a gente já vai ganhar mais paz no coração. Ainda a gente não dá conta, ainda a gente erra nisso, ainda eu ainda não sei como fazer com essa questão. Ainda, não quer dizer que vai ser para sempre. Mas só dessa aceitação, você ficando mais em paz, mais tranquilo, talvez você consiga visualizar um caminho, ter uma inspiração, acalmar o coração, deixar a espiritualidade chegar, soprar uma ideia, te intuir alguma coisa. Aí o caminho vai aparecendo. Então, muito mais do que na nossa prece, pedir assim, tira a ansiedade de mim, tira ela de mim, tira essa angústia, essa agonia. A espiritualidade não arranca sentimento da gente, tá? Talvez me ajude a entender por que eu estou ansioso assim. Me ajuda a conversar comigo, a me escutar, a ter uma clareza desse problema, dessa situação, disso que eu não estou suportando, disso que eu estou querendo correr. Aí disso pode ser que venha algo a fazer, algo a fazer diferente, algo a cuidar. Então, meus amigos, minhas amigas, temos tarefa, que é uma tarefa longa, essa tarefa de casa, né, do autodescobrimento, que é aprender a se ouvir mais e conversar com esse mundo interno. Porque enquanto a gente não aprende a fazer isso, a ansiedade bate na nossa porta muitas vezes para nos chamar para cá. Nos chamar assim, ei, está acontecendo um negócio aqui, ó, tem muita coisa aqui para cuidar, olha para cá, isso aqui, ó. Se a gente vai pelo amor, se a gente aprende a ouvir e a dialogar com esses caminhos nossos internos amorosamente, talvez alguns sintomas e alguns sofrimentos que tem a ver com a ansiedade cessem, reduzam, diminuam a intensidade, que a gente aprenda a cuidar daquilo que é essencial, daquilo que é importante. Então fiquemos com a recomendação de Emmanuel, antes de ficar desesperado, o que eu tenho que fazer? Dá uma analisada, para isso tudo, se analisa, olha para si e cuidemos da nossa ansiedade, porque visto que ela é uma emoção muito incontrolável, se a gente cuidar dela, ela sossega igual uma criança inquieta, né? Se a gente der atenção para ela, ela acalma. A ansiedade também é assim. Que nós fiquemos mais em paz, na paz possível, que Jesus abençoe a cada um de nós. Obrigado pela